Estamos de volta com o Innovation Pay 2023. Que bom ver vocês por aqui. Bom, se vocês ainda estão aqui, chegaram do almoço, podem ir sentando com calma. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o varejo, né? A gente sabe que o varejo é o coração da economia e ele também é um ótimo termômetro do consumo e da demanda no geral. Esse foi um ano bastante desafiador para o varejo. A gente viu ali vários players entrando em recuperação judicial, renegociando dívidas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo painel. Mas antes de entrar no próximo painel, eu quero agradecer aqui novamente aos nossos patrocinadores. Então, eu vou citar todos eles aqui. Muito obrigada para Wake, Elo, Serasa Experian, BMP, QITech, LexisNexis, Mova, Simpla, Cuponeria Loyalty, Credisfera, NFIO, Conta Azul e Cognitive Solutions. Além disso, acho que vocês conseguiram dar uma volta ali por fora. Algumas pessoas chegaram agora depois do almoço. Então, só para repassar um pouquinho aqui do nosso evento, aqui nós temos a plenária principal, então vocês podem ficar à vontade para acompanhar todos os painéis aqui. Atrás da credencial de vocês, tem um QR Code com toda a programação do dia. Então, vocês conseguem conferir tanto o que está rolando aqui, quanto o que está rolando também lá na sala de podcasts. Pois é, a gente tem um podcast sendo gravado ao vivo e transmitido num cinema, especialmente para vocês que estão aqui com a gente hoje. Além disso, a gente também tem um espaço de coworking, que está super legal ali, patrocinado pela NFIO. Temos também um lounge patrocinado pela BMP. Então, tem bastante coisa para ver aqui, além, é claro, da nossa feira de negócios. Então, aproveitem o evento, aproveitem esse momento para fazer networking, conexões, conversar com as pessoas. E agora, para falar do varejo, eu convido aqui no palco o Alessandro Gil, vice-presidente da Wake. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Olá, olá. Obrigado. Bom ter você por aqui, viu? Eu que agradeço. Bem-vindo. Obrigado. Olá, gente. Além do Alessandro, a gente chama também ao palco o Joaquim Dias Garcia Neto, VP de Tecnologia e Transformação da Pague Menos. Seja muito bem-vindo. E a Daniela Valadão, Country Manager na Pandora Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Pode ficar à vontade. O palco é de vocês. Bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, boa tarde. Queria agradecer a Vindi pela oportunidade. Opa! Dança das cadeiras aqui, literalmente. Por estar aqui, ter essa oportunidade de falar de varejo. Queria agradecer a Dani e ao Joaquim. A Dani é um prazer conhecê-la aqui, A gente se conheceu agora aqui atrás. O Joaquim já é velho de guerra, aí a gente já se conhece há bastante tempo. E para agitar esse almoço, um almoço super gostoso, depois do almoço a gente vai botar um pouquinho de adrenalina nessa conversa, porque o ano tem sido super desafiador, Nos 7 primeiros meses do ano a gente registrou um aumento de 55% nos pedidos de recuperação judicial das empresas brasileiras, E o varejo, de uma maneira geral, tem sofrido bastante, E eu gosto de falar que, assim, na verdade, não só um sofrimento, mas ele tem uma série de desafios, porque cada vez mais o consumidor está mais exigente, cada vez mais existem novas tecnologias, cada vez mais os concorrentes desafiam as outras empresas para que elas inovem, para que elas deem um passo à frente, e só as melhores empresas, as que atendem melhor os seus consumidores, as que se posicionam melhor, vão continuar e vão sobreviver a esse mercado tão difícil, ainda mais num ano tão difícil como o nosso. Então, antes de mais nada, é um prazer de estar com os dois aqui. Eu queria perguntar para os dois como é que vocês estão enxergando o ano e como é que vocês estão se planejando para o próximo ano. Como é que vai ser 2024? Quais são os principais desafios que vocês, nas empresas de vocês, estão enxergando para o próximo ano? Bom, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pessoal Innovation Pay. A gente está num momento, nós da Pandora, estamos num momento um pouco atípico na contramão do mercado. A gente passou os últimos anos sem grandes investimentos no país, então a gente estava arrumando um pouco a casa em relação a controle de custos, pagamento de impostos, enfim. E agora, esse ano, a gente voltou a investir no país. Então, a gente tem um plano de expansão aí bastante agressivo agora para esse final de ano, para esse Q4. A gente vem com 50 novas operações até o final do ano e para o ano que vem também.
Então, acho que o desafio maior que a gente tem hoje é alinhar esse plano de expansão e esse crescimento agressivo, a abertura de novos canais também a gente está trabalhando. A gente precisa crescer o online. Hoje, o online dentro da Pandora ainda tem uma penetração de mercado pequena dentro do share total de vendas da marca no Brasil. Então, como a gente consegue unir as duas coisas, que é o crescimento com o controle de custos num cenário ainda bastante incerto, porque para o que vai ser 2024, né? A gente tem algumas previsões econômicas, políticas, tem a questão da reforma tributária, que ainda está ali naquele sai, não sai, para a gente tem bastante impacto, mas com todo o cenário, inclusive global, né, político que a gente tem visto, fica difícil um pouco planejar. Então, acho que o meu maior desafio hoje, como Country Head da Pandora no Brasil, é alinhar o crescimento que precisa acontecer, a marca precisa voltar a crescer aqui, mas controlando custos dentro de um cenário ainda bastante volátil e instável. Quantas lojas vocês têm hoje? Desculpa. Hoje a gente tem 112. Vocês vão crescer 50%. A gente dobra até julho do ano que vem. A gente abre mais 50 agora e mais 40 até junho do ano que vem. Nossa, que notícia boa. Muito bom. E você, Joaquim, me conta aí. Deixa eu me apresentar. Fora aquilo que a gente estava falando ali atrás, o que você vai fazer? Não, mas isso que a gente falou, a gente vai falar daqui uns 3, 4, 5 minutos, né? Não dá para fugir desse tema, mas... Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho. Joaquim Garcia, eu estou aí há... nem lembro, uns 40 anos de varejo, 30 e tanto de... mais, 40 e muito de tecnologia. E casado, pai de 3 filhos, fui incompetente para fazer uma menina, mas... eu queria. Alguma hora a gente pode mudar de ideia, né? Mas vamos lá. Mas hoje eu estou como vice-presidente de tecnologia e transformação da Farmácias Pague Menos. Farmácias Pague Menos, para quem não conhece, né? Antes até, eu acho que um pouquinho da minha trajetória, eu passei um pouco nessas minhas outras vidas que eu conheci o Alessandro, mas eu passei em lojas americanas, passei em Casa Sendas, Pão de Açúcar, passei na IMC Alimentação, Livraria Cultura, Onofre, que foi CVS Health aqui no Brasil. E hoje eu estou então na Pague Menos, ou seja, varejo a vida inteira. Então, estou bastante acostumado com esses altos e baixos do Brasil, como é que impacta a gente, não só nos desafios de tecnologia, mas nos desafios financeiros, que é um pouco do que esse painel que vai falar. Então, eu estou como VP de TI e Transformação da Pague Menos. A Pague Menos é a segunda maior drogaria do Brasil em termos de loja, número de lojas. Nós somos 1.650 lojas. A gente teve um faturamento ano passado 10 bilhões. Esse ano a gente espera chegar próximo dos 12, né, 11 e alguma coisa. É uma coisa bastante grande. Então, assim, 1.650 lojas também é uma loucura. Mas para o ano que vem, né? O que espera? Como é que a gente cresceu tanto essas 1.650 lojas nesses últimos 2 anos? A gente, na verdade, 1 ano. A gente fez uma aquisição. E essa aquisição, que foi a aquisição da Extra Farma, foi um M&A, a gente trouxe, então, para dentro do grupo Pague Menos, e hoje Pague Menos e Extra Farma são as 2 bandeiras do grupo, a gente trouxe, então, quase 400 lojas da Extra Farma. E isso num momento que o Brasil também passou por uma ondulação violenta aí. E quando a gente fala em trazer 400 lojas, a gente teve que comprar. Comprar, você se alavanca de alguma forma. Então, você imagina uma empresa que se alavancou recentemente num momento de Brasil, que a gente ainda vai chegar lá, certamente a gente vai discutir isso aqui fortemente, mas num momento de Brasil em que, vou antecipar um pouquinho, o crédito some e a Selic dispara. Né? Então, o que a gente fez nesse ano de 2023? A gente ia abrir 60 lojas. A gente tinha mais ou menos dado um guidance para o mercado, a gente não gosta de dar guidance, mas a gente tinha dado, mas nessa situação a gente falou assim, opa, o que a gente faz num momento difícil? A gente senta no caixa. Sentou no caixa, em vez de abrir 60 lojas esse ano, a gente resolveu abrir 20 lojas. Tá? O que a gente fez, então, além de sentar no caixa dessa maneira, foi olhar um pouco para dentro. E é um pouco disso que a gente ainda vai fazer no ano que vem. Porque a alavancagem ainda alta, né, e a gente tem um plano com os nossos investidores e acionistas de abaixar essa alavancagem até, né, entre outras coisas, até o final do ano que vem também.
Então, a gente deve ter esse ano de 2024 um ano muito próximo do que está sendo esse 2023. Um crescimento menor, exceto pela Extra Farma que entrou e já nos garantiu o crescimento até 2025, que a gente havia prometido, mas olhando para dentro de casa, eficiência, 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 mas nunca esquecendo do ponto principal, que é o nosso ponto do varejo, que é olhar para o cliente. Então, esse que é o grande desafio. Como é que a gente olha para o cliente, conversa para o cliente, entende o que o cliente quer, mas também olhando para a eficiência? Porque, no fundo, a eficiência interna acaba favorecendo, de alguma forma, o nosso cliente, né? Mas aí a gente chega lá, né, Lê? Boa, vamos então, lá. Estamos nisso há tanto tempo, né, cara? Um dia a gente chega. Um dia a gente acerta, inclusive, né? Isso aí. Bom, gente, aproveitando o evento que fala sobre inovação em modelo de pagamento, a gente, nos últimos anos, a gente teve o advento de uma grande inovação que foi o Pix, né? Fora isso, tem uma série de outras novas modalidades de pagamento, crédito rotativo, enfim, tem uma nova maneira de se conectar com o bolso do consumidor. E essas tecnologias impactam o dia a dia de vocês e, obviamente, vocês devem usar isso da melhor maneira possível para não desperdiçar a venda, para garantir que o atendimento seja o melhor possível. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês com tecnologia de pagamento e como é que vocês estão usando para melhorar a eficiência das operações de vocês. Então tá. Então agora é minha vez. Vamos lá. Vamos lá. Eu passei por muitas empresas e eu trabalhei em banco antes de cair nessa onda de 30 e tantos anos, quase 40 de varejo. Eu trabalhei num banco. E nesse banco eu passei por um momento super interessante, que foi a criação do SPB, que é o Sistema de Pagamento Bancário. Foi uma transformação no sistema financeiro brasileiro. E hoje a gente tem um dos sistemas financeiros mais robustos do mundo por causa disso. E aí, com isso, a gente consegue, né, então, o Banco Central, inclusive, consegue pensar em outras coisas, porque ele parou de pensar na quebradeira que era lá em 1980 e pouco, 90 e alguma coisa, 1980 e muito, 80 e pouco, né? Parou de pensar nisso. E aí começou a pensar no futuro. E o futuro ele traz para a gente muitas oportunidades, né? Então ele trouxe o Pix. E o Pix hoje se revelou aí, já está com, né, uma penetração enorme. Isso para a gente também é muito interessante. Mas está pensando agora em coisas mais complicadas, né? O Drex. Então você comentou no Drex. Para a gente ainda vai ser uma surpresa, mas eu acho super positivo o Banco Central se antecipar dessa maneira, porque ele regula o sistema rapidamente antes da gente ter uma confusão. Você imagina se diversas moedas como criptos, né, como Drex, que vai chegar aí, já estivessem proliferando aqui no Brasil e a gente tivesse que adaptar o nosso sistema para o varejo, o sistema de PDV, para essa quantidade enorme de moeda. Então, graças a Deus, o Banco Central está olhando para a gente. Então, é isso um pouco que a gente faz. A gente tenta, com a tecnologia, tirar um pouco dessa complexidade toda. O que eu fiz foi entregar o meu sistema de PDV, por exemplo, para uma empresa que sabe fazer isso. Porque eu não preciso ficar homologando o meu sistema que eu desenvolvo em 27 unidades da federação, 26 mais uma que é Distrito Federal. Então eu falei, cara, eu vou entregar para alguém. Entreguei agora recentemente, em fevereiro, a gente transformou as últimas lojas, então até então eu estou com um parceiro que, a hora que vier o Drex, eu vou aceitar o Drex, né? A hora que veio o Pix, eu aceitei o Pix. Então é um pouco disso. Mas, para você ver, mesmo esse parceiro que me tirou esse ônus todo, ele mesmo, na hora que ele olhou para a gente, ele falou, caramba, vocês têm mais de 60 convênios e parcerias no seu PDV. Eu falei, agora você que se vira, antes o problema era meu. Então, assim, o que a gente tem feito? A gente então, se apoia muito nesse parceiro, mas também construímos um squad de pagamentos, que a minha PO está até aqui, né? Para quê? Para dar essa agilidade toda ao nosso negócio. Então, a transformação da Pague Menos, ela foi uma transformação olhando um novo modelo de trabalhar, um modelo que as startups trabalham. Então, apesar de a gente ser esse gigante de quase 12 bilhões de faturamento, hoje a gente é muito ágil. E aí, com parceiros como a Vind, que faz a nossa parte de cartões e gateway no nosso ambiente todo, a gente tem uma agilidade enorme e, graças a essa nova modalidade de trabalhar, que é o modelo ágil, com POs, squads e tudo mais. Então, por favor, Daniela. Eu acho que para a gente o que integra muito é que o pagamento ele faz parte da experiência do cliente. Hoje, dentro da Pandora, uma das maiores preocupações que a gente tem, seja na venda física ou seja na venda online, é a experiência do cliente, porque a Pandora nada mais é do que uma joalheria que reconta a história das nossas clientes e dos nossos clientes.
E isso precisa ser feito de uma maneira muito holística dentro da loja ou dentro de um site. E fica muito duro você quebrar toda essa magia, todo esse encantamento de um atendimento, de uma experiência, numa forma de pagamento muito dura. Então, acho que o que muda muito para a gente é conseguir integrar o pagamento dentro dessa experiência do cliente. E aí, dentro disso, todas as inovações recentes que tiveram, então, desde você poder pagar com seu celular ou poder pagar encostando o seu relógio, isso quebra muito a dureza da parte do pagamento e consegue encantar muito melhor esse cliente, até o próprio Pix que a gente estava falando agora. Você dá essa liberdade para o cliente escolher como ele vai pagar, também faz parte desse momento de experiência. E, para um ponto de vista um pouco mais business, olhando principalmente para a venda online, hoje a gente tem mais ou menos 20%, 25% de penetração do online na nossa venda total. Quando a gente fala de venda online, hoje o Pix ele já representa um meio de pagamento muito relevante dentro da plataforma. E a comparação com o Pix era o boleto, antigamente. E o boleto era muito dolorido. Ele era dolorido porque era ruim para o cliente, a experiência do cliente para pagar o boleto era ruim. Era dolorido para nós, que a venda era realizada, mas muitas vezes ela não era finalizada, porque o cliente acabava esquecendo de pagar o boleto. Então, do ponto de vista de negócio, não só a inovação do meio de pagamento ajuda a gente no atendimento e na experiência, mas também reduziu, por exemplo, o número de cancelamentos na venda online. Boa, muito bem. O que não era Black Friday com o boleto? Boleto. Era infernal, todo mundo baixava o boleto. Não, gente, integração depois, time de finanças, conta a pagar, contas a receber, ficava se matando para poder integrar todos os boletos com todas as vendas. É infernal. E tem uma característica no varejo, né, nessa rotatividade, ela comentou da penetração do e-commerce dela. O nosso digital hoje responde por 13% da nossa venda. Então, a gente já tem uma empresa robusta, quase $1 bilhão, mais de $1 bilhão, de vendas no digital como todo, que a gente tem vários canais. Mas você imagina o que é? Quando a gente tinha lá 18% de venda de boleto, 18% do meu estoque estava seguro, de uma venda de um dia, estava presa num boleto. E esse boleto segurava 2 dias. Né? E a conversão do boleto, como a Daniela falou, né, acaba não sendo 100%, esse estoque todo tem que voltar, mas a gente perdeu a venda. Porque esse estoque não só estava represado para um cara que não me comprou, como eu deixei de vender para outro. Então, é uma loucura, né? Então, o Pix ajudou muito. Você deve saber do que eu estou falando, mas eu já ouvi varejista que comprava no concorrente para segurar o estoque pelo boleto. Eu trabalhei num lugar desse. Demais. Compravam na gente direto. Eu não vou revelar nomes. Entrava um pedido lá, 50 unidades. Você falava, não. Cara, especialmente Black Friday. Isso então aconteceu muito. Muito bem. Joaquim, você falou um pouco disso, dessa evolução, e eu queria falar também de evolução num termo que está super na moda agora, que é a inteligência artificial. Né? Como é que vocês estão explorando o tema lá na PagMenos? Como é que você acha que isso vai facilitar um pouco da tua operação? A gente falou muito em eficiência, acho que tem um pedaço que ele olha para dentro de casa, né? E tem um pedaço que ele olha para fora de casa, que é trazendo uma experiência melhor para os clientes. Né? Como é que vocês estão encarando ou explorando o que a inteligência artificial começou a desenvolver para o varejista? Legal. Bom, a gente está olhando as duas frentes e tem outras que a gente gostaria de estar fazendo, ainda não consegue por falta de braço mesmo, investimento, tempo, prioridade. Mas, assim, olhando para dentro e para fora, eu vou contar 2 casos aqui do que a gente está fazendo. Um deles, olhando para dentro de casa, que no fundo ele reflete para fora também, que é o nosso replenishment. Então, todo o nosso supply hoje ele é baseado em algoritmos com inteligência artificial. Então, eu estava conversando agora com um fornecedor meu aqui fora, e ele está falando, caramba, e como é que você faz para entender o seu mix de uma loja? Cara, hoje já é o algoritmo. É impressionante. E até a sensibilidade do algoritmo, porque quando uma loja começa a vender, foi o exemplo que eu dei para ele, uma barrinha de cereal, eu falo, um carboidrato, opa, será que abriu uma academia do lado? Então, a inteligência já começa até a jogar outros itens para complementar o mix daquela loja. Então, hoje, o mix da loja ele já é pensado, não são todas as categorias, mas em diversas categorias, já desta maneira, a inteligência artificial olhando, falando, caramba, o que acontece? Por que eu não testo isso aqui? Então, vai lá e testa, vai lá e testa. Então, a gente chegou hoje, a gente tem
quase 11 mil SKUs, né? É claro que não em todas as lojas. Tem loja que tem 7 mil, tem loja que tem 12 mil, mas é uma média, a gente faz 10, 11 mil. Tá? E hoje, então, dentro de casa, a gente já faz essa reposição toda baseada em algoritmos de inteligência artificial. Isso é muito bacana, acaba refletindo para o cliente. Uma segunda coisa que a gente tem aí, olhando para o lado de fora, para o cliente diretamente, a gente lançou no mercado um bot com IA. Esse bot, não sei se vocês já viram, eu botei até no meu LinkedIn uma época, depois eu vou refrescá-lo novamente, dar um refresh lá, mas é uma anamnese. Então, se você está sentindo alguma coisa, ele não é um médico, ele não elimina o médico, pelo amor de Deus, mas ele faz uma anamnese. Então, você começa a dizer o que você está sentindo e você começa a conversar com essa inteligência artificial e ela vai te entendendo mais, até achar com você o que você tem. Ao ponto de poder, a gente não faz, te indicar remédio, te indicar tratamento, mas a gente não faz isso. Não faz porque a gente tem um limite. Então, a inteligência artificial também tem esse grande problema. Ele pode ir longe, mas a gente tem que cerceá-la a ponto de a gente não cruzar um limite. E o nosso limite qual é? A gente só pode ir até onde o farmacêutico pode ir. A partir do momento que você vai aonde o médico vai, aí a gente tem um problema, a Anvisa fala, opa, peraí, você não pode fazer isso. Então, a gente está experimentando, tem esse bot que está no mercado, muito bacana. Mas o que eu queria mais e que a gente ainda não fez, desculpa roubar teu tempo, mas o que eu queria fazer é um trabalho que a gente faz muito forte hoje é de retenção de clientes. A gente tem lá um número mágico que 6, 8% dos nossos clientes respondem por 48% da nossa venda. Então, não quero perder esses caras. Mas como perceber que eu estou perdendo esses caras? Eu queria botar IA nisso. Já tem gente fazendo isso, já tem escolas fazendo isso. Então, eles começam a perceber um comportamento de quando o aluno vai deixar a faculdade. Então, antes de o aluno deixar a faculdade, ele já está tomando uma atitude. Eu queria fazer isso, eu ainda não consegui, mas eu vou buscar a solução para fazer isso e proporcionar para o nosso negócio. Ajudar, muito legal. Me ajude, me ajude. Ajudar com isso. Fazendo uma propaganda aqui. Faça. Dani, eu queria explorar outro tema contigo. E aí eu quero fazer 2 perguntas numa só. Primeiro, porque você começou respondendo de um jeito que me deu um insight aqui. A primeira é assim, como é que é trabalhar numa marca global que está em diversos países e cada país tem sua cultura, cada país tem seu padrão de consumo, e aqui no Brasil é totalmente diferente dos Estados Unidos, por exemplo, da Inglaterra, por exemplo. Como é que é adaptar uma marca global para cá e explicar para os gringos que a gente precisa ser um pouco diferente? E a segunda pergunta é, você começou falando de expansão, né, num momento super desafiador no mercado brasileiro. Como é que vocês estão sentindo marcas de luxo, marcas de desejo como a Pandora no mercado atual, né? Como é que por onde vocês acham que estão as avenidas de crescimento para a marca de vocês aqui? Ótimo. Explicar o Brasil para gringo, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Ser a terceira marca internacional que eu trabalho. Estou no varejo também já há alguns bons anos aí. E passei por 3 marcas, 3 multinacionais durante esses mais de 20 anos de varejo. E eu acho que é difícil porque tem uma questão cultural, mas tem uma questão política, econômica, administrativa, operacional, que é mais complicado de explicar. Então, até mais difícil do que explicar para eles a nossa forma de consumir, explicar os impostos, por exemplo, ou porque eu tenho que utilizar determinado sistema para o ponto de venda e não um sistema global, porque o sistema global não vai conseguir dar conta lá atrás no ERP de entender toda a parte de taxa que a gente tem por trás. Explicar que a gente demora para sair uma mercadoria daqui de São Paulo para Manaus, otimista 2 semanas, se não tiver nenhum problema na estrada, se o caminhão não furar nenhum pneu. Ou por que a mercadoria para no Cefaz quando chega em Recife e pode ficar a sua mercadoria até ali 1 semana parada na Receita. Então, eu acho que mais complicado é conseguir explicar para eles toda essa parte
por trás, né, do business. E aí, uma vez que isso está mais ou menos entendido, porque das minhas experiências 100% entendido ainda não consegui, mas está mais ou menos entendido, acho que passa aí para uma parte que é de frente de loja, né? Então, como você adapta? Primeira coisa, o atendimento. Eu acho que o brasileiro ele é um povo mais caloroso, sim, e ele gosta de um atendimento da mesma forma. Então, é um atendimento mais personalizado, um atendimento mais exclusivo, um atendimento onde você vai entender quem é aquela pessoa, qual é a história daquela pessoa, principalmente para vender o produto que a gente vende, que é um produto que conta a história dele, né? Então, eu não vendo só um berlock, a gente chama de charme, né? Eu não vendo só um charme, eu vendo uma parte da história desse cliente. Então, ter esse envolvimento aqui é diferente. E aí passa por uma outra parte, que é o portfólio de produto. Então, vou dar um exemplo bem prático. Dentro do portfólio que a gente tem, colar, brinco, anel, pulseira, os braceletes, os berlocks, globalmente, a categoria de anéis tem uma representatividade pequena. Aqui no Brasil, a gente tem uma representatividade muito grande, porque os nossos clientes usam muito os nossos anéis como anel de noivado. Então, eu não posso ter o mesmo mix, o mesmo portfólio de produto que os Estados Unidos, ou que a Inglaterra, ou que a China, porque eles não têm essa característica que a gente tem. Então, passa também por analisar bastante o portfólio de produto no país para poder ter mais aderência ao que o mercado nacional está querendo. Sem, claro, perder as características da marca, sem perder o tom de voz da marca, porque isso é global, né? Ela tem que entrar numa loja da Pandora aqui, numa loja da Pandora no México, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, e entender que ela está na mesma loja. E a segunda pergunta sobre... Suas avenidas de crescimento. Crescimento. Bom, o que a gente está olhando, né? Eu acho que a gente ainda tem um mercado enorme quando a gente fala de joalheria no Brasil. Mais de 76% do mercado é pulverizado, então está na mão de pequenas joalherias familiares, que tem uma, duas, no máximo três lojas. Então, ainda tem um mercado enorme de joalheria para ser conquistado. Então, até por isso, a Pandora Global voltou a olhar para o crescimento aqui no Brasil. Então, eu tenho ainda um crescimento para fazer grande em capilaridade, em expansão física mesmo, de pontos físicos. A gente está fazendo uma abertura de um novo canal, que são essas próprias joalherias que estão espalhadas pelo país. Então, a gente começa a entrar dentro dessas joalherias oferecendo um produto da Pandora. E aí a gente chega em regiões onde a gente não estaria com as nossas próprias lojas, né? Então, a gente consegue estar muito mais presente aí na vida dos nossos clientes. Tem produtos que a gente está trazendo novos, então tem algumas linhas novas de produto que a gente começa a implementar a partir agora de novembro na loja. E tem o nosso site, que, como eu te falei, é um grande objetivo que eu tenho, aumentar aí o share de participação desse canal dentro da nossa venda total. Muito legal. Gostei dessa ideia de transformar esses joalherias em multimarcas assim, de vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós somos 90 mil farmácias no Brasil. As 5 maiores não derem 10%. E a gente não está falando em consolidação ainda de mercado. Vocês já estão falando em consolidação no mercado de vocês? Para crescimento inorgânico? Não, ainda não. Não, também? Não, muito também, difícil. Ainda não, muito difícil. Super pulverizado, É muito mas pulverizado. A gente também. É óbvio que a gente não tem uma joalheria a cada esquina como tem uma farmácia. 4 a cada cruzamento. Mas a gente fez um pré-levantamento, a gente tem mais ou menos, a gente estima que são entre 7 a 9 mil joalherias espalhadas pelo Brasil. Então, quando a gente fala hoje, eu tenho olhando para shopping centers, a gente tem, pelo menos uns 300 e poucos que a gente poderia olhar. Então, ainda tem aí um longo caminho de expansão para a gente conquistar. Muito bem. E aí, assim, durante a pandemia, queria pedir uma ajuda para a plateia. Quem tentou comprar um produto em algum lugar e não conseguiu achar porque não tinha estoque, ou o estoque estava furado, ou o varejista disse que tinha e não tinha na loja? Levanta a mão aí para mim. Uma galera, uma galera boa, muito bem. Cara, tem um estudo da PwC, 60% das pessoas durante a pandemia tentaram comprar alguma coisa e tiveram algum problema de estoque.
dos 60% das pessoas que tentaram comprar e não conseguiram comprar, só 13% esperaram o produto chegar. O resto foram para o concorrente. E aí esse assunto mistura eficiência, mas mistura também experiência do consumidor, que é a omnicanalidade, né? A gente fala de omnichannel, de channelless, enfim, como é que a gente mistura esses canais todos, né? Como é que é, na visão de vocês, a exploração dessa experiência seamless, né? Que você tenha o consumidor comprando em qualquer canal, podendo trocar em qualquer canal, entendendo a marca em todos os canais, a presença, o estoque, a experiência, o atendimento nas empresas de vocês. Bom, se eu puder falar. Duas coisas, né? Acho que tem a parte do supply. Você tem que ser muito eficiente. E hoje a PagMenos, por exemplo, ela está nos menores níveis de ruptura ever. Legal. Então, tanto de CD quanto de loja. Eu acho que isso a gente está com um time de supply muito forte e criterioso, né? E com essa questão que eu falei da IA está ajudando muito também a gente manter a ruptura muito baixa. Mas isso não é suficiente, né? Porque a gente sabe que, apesar de você manter uma ruptura baixa, ainda existe a ruptura. Então, o cliente que chega lá com 5, 6 itens na loja, ele quer ser resolvido, né? E para se resolver, o que a gente faz? Aí é o Omnichannel. Então, a gente quer ter diversos canais, e nesses canais todos integrados da melhor forma possível. Eu diria hoje, uau, a gente é Omnichannel? Mas está do jeito que a gente quer? Não, ainda falta. Então, é um trabalho contínuo sempre, né? Mas a gente hoje vende pelo site, loja, televendas. A gente tem o clique e retire, o ligue e retire, prateleira infinita e locker. Então, caramba, e se inventarem amanhã o Sbrubbles, a gente vai estar nos Sbrubbles também para poder atender o cliente. Porque quando o cliente entra na loja com 5, querendo atender 5 pedidos, e na farmácia, não sei se em joalheria isso acontece, mas ele encontra 3, ele larga os 3 e vai para a farmácia da frente. Porque, gente, cada cruzamento são 4 farmácias. Então, assim, não tem jeito. Então, o que a gente está fazendo com prateleira infinita é muito isso. A gente fala assim, cara, olha só, te entrego em casa. Então, vai tranquilo. Pega esses 3, os outros 2 eu te entrego em casa daqui a tanto tempo. Então, prateleira infinita. O liga e retira. O cara já me liga e fala assim, pô, eu estou indo para aí. Pode não ter na loja. Deixa lá. Então, a gente já manda para a loja. Clique e retira. No site, ele faz a mesma coisa. Então, com essa omnicanalidade que a gente tem buscado cada vez mais, a eficiência dentro disso, né? Porque ser nós somos, mas, de novo, tem que ser eficiente. Então, a gente está eficiente e eficaz. A gente está tentando e consertando. Então, assim, a omnicanalidade hoje é presente na PagMenos e, através de tantos canais, a gente dá a oportunidade de você sair com o seu desejo realizado. Isso, para a gente, é o máximo, né, que a gente pode satisfazer o cliente. Então, Dani. Hoje eu ainda estou engatinhando. Acho que eu entrei em março agora na Pandora e é uma das minhas grandes agendas para o ano que vem. Acho que junto com tudo que a gente precisa olhar para plano de expansão e crescimento, a omnicanalidade tem que andar junto. E eu trago para a Pandora todos os processos de implantação de omnicanalidade que eu fiz na minha antiga casa. Eu vim da Amaro, e lá eu cuidava de varejo físico e omnicanalidade. E a Amaro é um case dentro do varejo quando a gente fala de projetos omnicanal. Então, a gente colocou todos os pontos que você falou aí, a venda por WhatsApp, o clique e retire, o ship from store, devolução em qualquer lugar. E o que a gente vê é a aproximação da marca com o cliente. Então, no nosso caso, por exemplo, quando a gente plugou o ship from store, a gente chegou a aumentar a participação e penetração de algumas cidades em até 5 pontos percentuais na venda total da empresa. Isso porque a cliente estava... Recife, por exemplo. Ela estava sentada na frente do computador e ela queria comprar um vestido para uma festa. Escolhi o vestido, lindo, navegação maravilhosa, VM funcionando, funcionalidade incrível. Chegava ali na reta final, prazo de entrega, 5 dias úteis. Putz, ela já desistia. Por quê? Porque a festa dela era no final de semana. Com o Ship from Store, ela não sabia, mas ela tinha uma opção, ela pagava
12, 15 reais a mais na entrega, e ela recebia esse vestido em 2 horas. Por quê? Porque a gente puxava o estoque da nossa loja física de Recife, e um fornecedor parceiro retirava na loja e entregava na casa dela em 2 horas. Então, só pela facilidade de ter esse produto mais rápido, a gente conseguiu, especialmente nas lojas com maior distância do nosso centro de distribuição, que era em Extrema, aumentar a penetração. Então, quando a gente fala de omnicanalidade, a gente está falando de 2 coisas juntas e que caminham ali coladas, que é melhorar a experiência de compra para o cliente, como o Joaquim falou, então é o que o cliente quer, e junto com isso você melhora o seu faturamento e a sua rentabilidade. E de quebra você ainda consegue melhorar aí uns custos logísticos no meio do caminho. Boa, muito bem. Estamos chegando no finalzinho, tem 3 minutos e 50 segundos. Queria uma última pergunta para cada um de vocês. Quais os conselhos, dicas que vocês deixam para a turma para os próximos 12 meses, assim? Deve ter bastante gente de pagamento, deve ter bastante gente de tecnologia, deve ter bastante varejista aqui. Deixa seus 2 centavos aí para a turma, por favor. Nossa, difícil falar dos próximos 12 meses nesse mundo que a gente está vivendo, mas eu vou roubar uma palavra sua: eficiência. Eu acho que não tem como olhar para os próximos 12 meses e não falar de eficiência, não falar de controle, não falar de planejamento. Então, a gente vive momentos diferentes, empresas diferentes no varejo. Você começou falando sobre todas as dificuldades que a gente viu em grandes empresas varejistas nos últimos meses. E ninguém está blindado a não acontecer com a sua casa. Acho que todos os telhados, especialmente quando a gente fala de varejo, são bastante fininhos. É um vidro bem fininho. E você só consegue... mas você consegue mitigar tendo muito planejamento, tendo muito controle, sendo muito eficiente em tudo que você faz. Então, a gente vai expandir, por exemplo, no nosso caso, vai. Mas, junto com meta de expansão, a gente está com uma meta de produtividade que caminha junto. Junto com a meta de expansão, tem uma meta de corte, de controle de custos. Então, você tem um lado, mas o outro tem que andar junto, garantindo essa eficiência. Legal. Eu daria 2 conselhos. O primeiro, ela já falou, que é eficiência. Então, esse seria o meu segundo, né? Mas o meu primeiro, efetivamente, olha para o seu cliente, né? E fidelize o cliente. Porque, ao fidelizar o cliente, você cai numa seara muito positiva, que é atrair cliente é muito caro. Então, se você fideliza o seu cliente, mantê-lo é muito barato e não perdê-lo é mais barato do que atrair um novo. Então, olha muito para o cliente, entenda tudo do seu cliente e tente não perder, faça tudo para não perder esse cliente. Esse aqui é seja eficiente, eu acho que aí entra, mas o custo de aquisição de um cliente é muito, muito superior ao custo de manutenção do seu cliente. Então, cara, até aquele cliente que você perdeu é mais barato você recuperar do que atrair um novo. Então, olha, foca nesse cara, tenta não perder, cuida bem dele. Acho que é isso que a gente está fazendo com esses. A gente quer expandir 6% a 8%, que respondem por 48% da nossa venda. Então, cuida do cliente. É aquele feijão com arroz bem feito, não é? É isso. Bom, gente, eu queria agradecer os dois pela aula de hoje. Papo agradabilíssimo, cheio de conhecimento. Obrigado a vocês por terem assistido e até o ano que vem. Obrigado. Obrigada.